Oi pessoal, tudo jóia? Tô entrando aqui agora no nosso horário de sempre, né? Quinta-feira, meio-dia. Sempre vou entrar aqui trazendo para vocês conteúdo de muita importância clínica, muita coisa boa que vai ajudar vocês no dia a dia. Oi Sebastião, oi Agatha, oi Sara Braga. Hoje é um tema importante demais, um tema que todo mundo tem curiosidade, tem muita gente que não tá nem sabendo de uma coisa muito importante que vocês vão saber hoje, né? Com todas as propriedades. Eu tô em casa hoje, eu não tô no consultório, eu tô indo pro consultório daqui a pouco. Aí tá entrando uma luz aqui, por isso que tá parecendo que eu tô no além aqui. Eu tava olhando essa luz aqui, que eu tô no escritório aqui de casa. Hoje a live até vai ser mais curtinha, porque eu vou pro Bridges da Ultradente, é um congresso da Ultradente, não sei se vocês viram, eu vou transmitir bastante coisa de lá. Vai ter palestra do Irata, vai ter palestra do Garófalo, vai ter palestra, quem mais que eu sei que vocês gostam que vai estar lá? Esqueci agora, mas vai ter muita gente legal lá. E aí eu vou transmitir o que tiver de legal lá, eu vou colocar para vocês, tá bom? Trechinho da palestra, coisas importantes, eu sempre vou procurar trazer coisas legais. E lógico, vai incrementar muitas coisas boas para as nossas lives aqui também, né? E a Ultradente é uma parceira muito legal, uma empresa muito, muito boa, sabe? E eu vou trazer muita coisa de lá. E tô indo pra lá, eu vou viajar hoje 9 horas. Aí eu vou ouvindo no trânsito, né, Poliana? Legal. Só não vai digitar no trânsito, Poliana. Eu sempre falo a gente tem que aproveitar esses momentos de trânsito pra gente não ficar estressado no trânsito, né? Mas pra estar dirigindo e estudando, ouvindo alguma coisa importante, né? Isso aí eu sempre recomendo. É uma coisa que eu faço e recomendo. Então, eu tô indo pra lá, pro Bridges, né? Que vai ser lá em São Paulo. Aí eu tô indo pra São Paulo. E aí eu tô em casa agora porque eu tava fazendo minha mala. E vou lá pro consultório só pra fazer um provisório, que é uma carga imediata. A implantodontista vai fazer lá a cirurgia, aí eu vou colocar o provisório e depois vou pro salão, por isso que eu tô com esse cabelo aqui amarrado. E não sei nem porque que eu tô contando minha vida aqui, né, gente? Vocês não estão nem um pouco interessados em saber isso aqui. Eu só tô dando um tempinho, na verdade, também pro pessoal chegar, pra eu começar a entrar no conteúdo mesmo, né? Mas eu vou deixar vocês a par aí das coisas lá do Bridges. Depois eu vou colocar o link para vocês entrarem lá, ver a grade científica, para quem quiser me perguntar, falar, professor, pergunta para tal pessoa sobre isso, eu dou um jeito lá e pergunto, tá bom? Eu sou a representante de vocês lá no congresso. Bom, então vamos começar a falar de resina aquecida? A primeira coisa é o seguinte, tem gente no meu direct que tá com dúvida, achando que a minha resina termicamente modificada é a mesma coisa de resina acrílica ativada termicamente, que a gente aprendeu lá em materiais dentários, lá quando eu dei aula para vocês, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu vou falar hoje não é de resina acrílica. Resina acrílica, resina para base de prótese total, para protocolo, para dentadura, é essa resina acrílica ativada termicamente. É aquela resina de laboratório, uma resina que a gente nem tem no nosso consultório. A gente não pode nem ter, porque a gente não tem a infraestrutura para trabalhar com ela. A gente não tem a panelinha de pressão, sei lá, não sei nem o que é. Mas não é essa resina, não. Resina termicamente modificada é a resina do nosso consultório, é a resina do dia a dia, é a resina Opales que você usa, é a resina Z350 que você usa, é a resina Carisma, é a resina, deixa eu ver uma aqui, a resina Forma da Ultradente que chegou agora, que é também que você usa. Então é a resina de tubinho que a gente faz restauração. É essa resina que eu tô falando. E por que ela é termicamente modificada? Porque a gente vai alterar a temperatura dela, então ela é termicamente porque vai alterar junto com o calor, né? A gente vai usar o calor para alterar as propriedades dessa resina para fazer uma coisa que a gente quer, que já eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, resina termicamente modificada, vocês vão entender como resina aquecida. Resina termicamente modificada é a resina aquecida, mas o nome mais correto é resina termicamente modificada. E a sigla é RTM,
RTM, resina termicamente modificada. Isso é a nossa resina do dia a dia, só que aquecida. E isso não é, pelo amor de Deus, resina acrílica ativada termicamente, que é a resina que eu ensinei para vocês em materiais dentários, que usa para fazer base de prótese total, protocolo, e as resinas que são usadas só em laboratório, que a gente nem tem no consultório. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos começar a aula com essa máxima, né? Vamos começar a aula com essa frase genial. Tá bom, então já entendi isso, já entendi que você, professora, vai falar sobre resina termicamente modificada. O que é a resina termicamente modificada? É a nossa resina, como eu já falei aqui várias vezes, que a gente usa, quente, aquecida. Mas por que motivos eu iria pegar o meu tubinho de resina, esquentar ele, para ele ficar quente? Por quê? Vou te responder agora. Porque quando ele fica quente, ele também fica mole. Mas para que eu preciso da resina mole? Porque a resina, para fazer restauração, ela tem que estar numa consistência que eu consigo fazer uma escultura nela, que eu consigo deixar no formato que eu quero. A resina mole não dá para fazer restauração. Isso mesmo. Só que a resina mole, ou seja, a resina termicamente modificada, ela não é usada para você fazer restauração. Ela é usada para você fazer cimentação. Ah, professor, então quer dizer que você está dizendo que você agora está dizendo que eu tenho uma outra alternativa para fazer cimentação? Então, eu posso fazer cimentação com o meu cimento resinoso, como eu sempre fazia, e eu também posso fazer cimentação com a resina amolecida, e amolecida pelo calor? É exatamente isso. Pronto, isso é o objetivo da aula. A aula de hoje é para a gente falar sobre uma nova possibilidade de material para você cimentar as suas peças de porcelana. Não precisa ser só faceta, pode ser coroa, pode ser onlay, tá bom? Então, é uma nova alternativa para você cimentar, que é com a sua resina lá do consultório, só que aquecida. Para que aquecer a resina? Para a resina ficar mais mole e você conseguir cimentar. Imagina você cimentar uma faceta com a resina do jeito que ela é, que você trabalha para restauração. Não tem jeito, ela é muito dura. Imagina você tentando encaixar a faceta com aquela resina lá. Não tem jeito. Então, por que é melhor cimentar com cimento? Porque o cimento é molinho, tá bom? Então, é por isso que a gente tem que fazer essa alteração. Agora eu vou perguntar para vocês, vou responder para Poliana já uma pergunta aqui. Que alteração essa modificação pode causar na resina? Poliana, então eu vou te dar a resposta matadora aqui, a resposta que resolve sua vida. A única alteração que acontece na resina, quando ela é aquecida, é a mudança da propriedade mecânica, ou seja, da viscosidade dela. A única coisa que acontece é que ela amolece. E na hora que ela é polimerizada, ela fica polimerizada do mesmo jeito que ela estaria polimerizada se ela não tivesse sido aquecida. Então, não há nenhuma perda em relação a resistência mecânica, em relação a grau de conversão, em relação à absorção e solubilidade. Não há nenhuma perda na estrutura, nas propriedades da resina depois da polimerização. Então, por isso que é seguro eu fazer a cimentação da minha peça cerâmica com resina termicamente modificada, com resina aquecida, tá bom? Aí as pessoas perguntam assim, e depois que eu usar essa resina aquecida, para eu cimentar uma faceta de porcelana, eu posso usar ela de novo para fazer uma restauração? Pode, não tem problema. Justamente por esse motivo que eu acabei de explicar para vocês. Aí tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem também. Quantas vezes eu posso aquecer a minha resina? Eu posso aquecer indefinidas vezes? Eu posso deixar ela sempre quente lá na bancada? No aparelhinho que aquece a resina? Não. E quantas vezes eu posso aquecer? O artigo mais confiável que tem falando sobre isso, que testou isso, fala que a gente pode aquecer até 40 vezes. Até 40 vezes. O Cleiton está perguntando, depois de aquecida, quanto tempo demora para a resina voltar ao estado mais durinha, sólida? Cleiton, não sei responder essa pergunta, porque eu tenho uma resina que eu deixo ela quietinha, eu só uso ela para cimentação.
que inclusive essa resina é a Vitra da FGM, que é uma resina que eu escolhi para poder cimentar. E uma pergunta que todo mundo faz: professora, como que você vai escolher uma resina só, de uma cor só, para cimentar todas as suas porcelanas? E o Traim? E aquela pasta que é aquela pasta que você vai colocar para ver que cor vai ficar o conjunto, cimento e restauração? Então, eu tenho um segredo para contar para vocês aqui. O Traim, ou seja, a cor do cimento, não influencia na cor final da restauração. Aí eu vou desligar essa live, que essa professora não sabe o que ela tá falando. Ela tá falando o contrário do que todos os professores que eu já vi até hoje falam. Ela tá falando o contrário do que a indústria fala. Se ela tivesse falado, se ela tivesse certa, não é possível que só ela tá certa e todo mundo tá errado. Na verdade, gente, não sou só eu que falo isso, não. Tem outros professores que falam isso também. Por exemplo, o professor Rogério Marcondes, o professor Tiago Veras, também falam isso. Mas, e daqui a pouco todo mundo vai falar isso. É porque as pessoas, daqui a pouco a indústria vai parar de vender cimento, Traim. Isso é o que eu acho. Pode ser que nunca pare, mas existe embasamento científico para acontecer isso. E qual é a justificativa para eu escolher uma resina só? Poliana tá perguntando, por que eu escolhi essa? Olha, porque a Maristela, que é representante da FGM, foi lá e me deu essa resina e falou assim: professora, algumas pessoas estão usando para cimentação e estão dizendo que é muito boa. E eu já tinha testado com a Z350, que é a que eu uso no dia a dia para restauração, e tinha achado que mesmo com ela aquecida ainda era muito dura, e eu achei ela com uma viscosidade melhor. Achei que o assentamento da peça com a Vitra foi melhor do que com a Z350, então só por isso que eu escolhi. E a cor da que eu uso lá é A2, é a DA2, dentina A2. Eu tenho a esmalte A2, agora eu não lembro se é a esmalte A2 ou se é a dentina A2, eu uso uma das duas, que ela deixou as duas lá pra mim. Mas eu escolhi só por esse motivo, pela viscosidade. Então, voltando à questão do Traim e a questão da cor da resina. Por que que eu... Agora, Jordan tá perguntando, eu uso mais resina aquecida ou mais cimento resinoso nos seus casos? Hoje, eu uso só resina aquecida, mas eu tô terminando de usar os cimentos resinosos que eu ainda tinha. Não depende do caso, é só resina aquecida. Mas eu ainda tô terminando de usar os cimentos resinosos, porque deve ter aí 2 meses que eu comecei a usar a resina aquecida. Antes eu usava só cimento resinoso. Tem 6 meses que eu tô estudando. Tem 6 meses que eu tô sem coragem de mudar o meu agente de cimentação. Mas, depois de muito estudar, depois de pensar muito, assim, eu falei, olha, vale a pena. Eu acredito nisso e eu vou mudar minha prática clínica. Por isso que eu tô vindo aqui falar isso pra vocês, entendeu? Então, eu ainda tenho Variolink, eu ainda tenho Relax ARC, né? Dos que eu tinha lá. Deixa eu ver o que mais que eu ainda tenho. Assim, eu ainda tenho o U200. O U200 eu ainda tenho e vou continuar usando. Pra quê? Pra cimentar pino. Pra pino é a melhor coisa, o melhor cimento que tem é o U200. E pra cimentar metalocerâmica também, que eu não faço, mas se eu fizesse também poderia usar o U200, tá, gente? Mas vamos voltar aqui no que eu tava dizendo. Que é por que a cor da resina não faz diferença na cor final da porcelana. Porque... na verdade, a espessura da resina, do cimento, seja do que for, é muito pequena. Então, essa espessura não é suficiente. A cor, seja a cor que for. Se você pegar uma bolota de resina de uma cor e de outra, uma bolota de cimento de um e de outro, claro que tem diferença de cor. Mas pega e faz uma espessura de 50 micrômetros, que é a espessura normalmente que a gente tem de cimentação. E veja se você acha a cor diferente. A cor não é diferente. E aí você pode argumentar o seguinte comigo: mas, professora, quando eu coloco a peça seca, para fazer a prova seca, que é aquela prova de adaptação, e quando eu pego a peça e eu molho, eu molho ou eu coloco o Traim, dá uma cor totalmente diferente, dá mesmo, porque não tem mais ar que eu tô falando, ar, ou oxigênio, não tem mais ar entre a peça e o preparo. Quando tem ar, aí a cor fica diferente. Agora, quando você preenche aquilo ali, seja com água, Traim, resina, cimento, de que cor for, aí vai ter a variação de cor. Então, uma coisa que é importante para vocês aqui. Quando chegar do laboratório a sua faceta, não bateu a cor não tá bonita, molha por dentro, colocou, molhado, não tá bonita a cor.
Não perde seu tempo testando. Ah, deixa eu ver o light, o try-in light. Deixa eu ver o neutro. Deixa eu ver com o arm. Deixa eu ver com o A2, o A3. Deixa eu ver com o... Como é que é o da 3M? É o 0, sei lá. Não vai adiantar. Eu já fiz isso, eu já perdi muito tempo e dinheiro fazendo isso. Não vai mudar. Pega, tira uma foto, manda pro seu protético e fala pra ele arrumar. Porque não vai adiantar. Você não vai conseguir ajustar a cor com a cor do cimento. Você só conseguiria isso se você tivesse uma espessura do agente cimentante muito grande. Isso não é bom. Isso evita a sua cimentação, evita sucesso na sua cimentação, tá bom? Poliana tá falando que queria uma live nossa, minha, né, fazendo um caso desse. Eu não tenho vídeo ainda, mas eu já tenho fotos. E aí eu vou começar a falar quais são as vantagens que eu achei. Clinicamente agora, nesses 2 meses cimentando com resina aquecida, o que eu achei de diferente? Primeira coisa, o posicionamento das peças é muito mais estável. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas acontecia muito comigo, principalmente quando eu usava o Variolink. A peça, principalmente quando é uma peça, um laminado, né, uma lâmina ultra fina de porcelana, quando eu coloco, ela fica dançando, é difícil encontrar o eixo de inserção. Quando você coloca com a resina, você coloca e a peça fica no lugar que você quer. Então, isso é uma vantagem clínica no meu ponto de vista. A segunda vantagem que eu acho, a remoção de excessos, ela é muito mais segura. Por quê? Porque quando você cimenta com o cimento resinoso, ele espalha e vai para embaixo da gengiva e vai para onde você não consegue controlar. Então, quando você vem removendo com um pincel, com um fio dental não dá, porque se você passar o fio dental, vai deslocar a peça, né? Mas quando você vem com um pincel e tudo, você não consegue remover tudo. Com a resina, eu venho com uma espátula de resina, uma espátula de fazer restauração mesmo, muito fina e flexível, e eu venho removendo, eu venho cortando os excessos ali na cervical. Então, essas são 2 vantagens clínicas que eu achei muito importante. A questão da remoção de excessos e a questão da estabilidade do posicionamento das porcelanas. E um problema que eu acho, uma dificuldade, é a força que a gente tem que fazer para inserir. Eu acho que isso talvez às vezes incomoda um pouco o paciente, sabe? Porque a gente tem que fazer, é uma pressão mesmo, a gente tem que fazer uma pressão para, mesmo com a resina aquecida, existe uma resistência maior do que quando a gente vai fazer esse encaixe com um cimento resinoso. Aí o Cleiton perguntou aqui, tem 2 meses que a senhora está usando essa técnica, já ocorreu de soltar alguma faceta ou elemento cimentado? Cleiton, de jeito nenhum. Meu amigo, se soltar um elemento, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não pode acontecer comigo, pode. Mas 2 meses, eu não quero, as minhas falhas, eu não quero que, para eu considerar que eu errei, que é uma falha, eu não quero que aconteça daqui a 2 meses, não. Se acontecer daqui a 6 anos... Eu vou achar que eu fiz alguma coisa errada, porque a durabilidade que a gente espera é de 10, de 20 anos ou mais, né? Se for cimentado em esmalte é 30 anos pra lá, né? Então, nunca aconteceu de soltar, mas não é, eu não considero, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu não considero sucesso da técnica porque tem 2 meses e nunca soltou nenhum, certo? Eu considero sucesso e eu tô acreditando nisso, primeiro, porque as bases científicas para fazer a cimentação dessa forma são bases científicas muito sólidas. E eu vou dar só uma explicação para isso ficar claro. O cimento resinoso, ele é uma resina composta, ele é a nossa resina do tubinho, misturada com diluente, para ele ficar mais mole. E o diluente, ele enfraquece, ele diminui as propriedades mecânicas da resina. E ele faz com que a resina manche mais fácil, quebre mais fácil, incorpore água mais fácil, se dissolva mais fácil. Então, esses são os problemas do cimento quando ele é comparado com a resina. Esse é um ponto. E outro ponto, para eu ter mudado essa minha prática clínica, é como se fosse assim, eu tenho nas minhas costas um grupo de pesquisa muito embasado, que é do professor Pascal Magni, que é a maior referência do mundo
em restaurações adesivas de porcelana. E eu poderia dizer para vocês o seguinte, que hoje tem poucas pessoas fazendo cimentação adesiva com cimentação com resina aquecida. Mas em algum tempo, que eu não sei dizer em quanto tempo, mas em algum tempo, a maioria dos dentistas vai estar fazendo isso, a indústria vai estar fazendo resinas específicas para cimentação, que na verdade vai ser a resina que a gente já usa mesmo, mas a indústria sempre quer fazer alguma coisa para vender. Vai começar a ter um monte de aquecedor de resina para a gente comprar, né? Um monte. E hoje não tem, hoje só tem 2 fabricantes, que é o Hot Set e o Cal Set, só tem dois tipos, né, pra gente comprar. Vai ficar mais barato o aquecedor de resina. E por que eu sei que vai acontecer isso? Porque toda vez que esse pesquisador, que o Pascal Magni, começa a fazer ele descobre alguma coisa por meio de pesquisa, valida, e os professores mais de ponta, não tô falando de mim, tô falando é Rogério Marcondes, é esses professores que eu já falei. Eles começam a fazer, aí depois os melhores dentistas começam a fazer. Daqui a pouco, todos os dentistas começam a fazer. Foi assim para mudar de amálgama para resina, foi assim para mudar de adesivo de 3 passos para adesivo de 2 passos. Então é assim que caminha, né? Eu tenho uma visão dessa forma para a odontologia e para a ciência de uma maneira geral, né? Lilian tá perguntando onde que vocês acham esse aquecedor. Para achar esse aquecedor, você acha na internet. Você pode procurar Hot Set ou Cal Set. O Hot Set é a mesma coisa e é mais barato. O Cal Set é mais caro. Então eu comprei o Hot Set, né? E é a mesma coisa. Quando eu pesquisei, eu não encontrei nenhuma vantagem em comprar o outro mais caro, não. E uma pergunta aqui, o que perguntaram aqui. Pode aquecer em estufa de manicure? Eu já vi gente aquecendo. Aquecer em micro-ondas não dá certo, a não ser que você aqueça dentro de um potinho, coloca no saquinho, coloca água, esquenta a água, né? Mas aí tem um probleminha, que é o quê? A resina tem que estar, pelos artigos, a resina tem que estar com 69 graus Celsius. O aparelhinho, ele deixa com 69 graus, mas a estufa acho que também, eu não sei se tem como calibrar a estufa para isso. O micro-ondas eu sei que não tem jeito. Então por isso que eu achei melhor comprar o aparelhinho mesmo, sabe? A Priscila tá perguntando, professor, essa técnica tá indicada para todas as cimentações, então, não só lentes e facetas? Priscila, sua pergunta é excelente e sua pergunta me livrou de fazer uma indicação errada aqui. Ainda bem que você perguntou. Atenção todo mundo, essa técnica está recomendada para todas as cimentações de coroas, onleys, que mais? Facetas, lentes, de porcelana pura, de até 2 milímetros, 1,5 milímetros de porcelana de espessura, tá, gente? E é importante que você tenha um bom fotopolimerizador, porque lembre-se que a resina, ela depende somente de luz para endurecer, ela não endurece quimicamente. Então, se você tem uma onlay grossona e lá embaixo você vai cimentar com resina, a luz não vai chegar, então lá não vai polimerizar direito. Então, pode ser que depois venha a soltar. Ô, professora, mas você cimenta onlay? Eu cimento onlay mesmo, só que as minhas onlays sempre são mais finas, porque eu sempre faço um núcleo de preenchimento com resina composta e aí eu faço a cerâmica, né, mais fina. E o nome disso, isso é assunto para outra live, o nome disso é odontologia biomimética. O que é isso? Onde seria dentina, eu faço resina. Onde seria esmalte, eu coloco porcelana. Porque dentina parece com resina e esmalte parece com porcelana. Então, as minhas porcelanas sempre são finas, porque elas sempre estão substituindo só o esmalte. Então, eu sempre posso cimentar com resina. Agora, se você ainda faz aquelas onlays grossas,
semente com cimento que seja dual, semente com um cimento que seja que misture uma pasta com a outra, porque você ainda vai contar com a ativação química, que não depende da luz. Mas, no meu ponto de vista, não faça uma lei grossa. Por que não? Porque você está colocando cerâmica, que é muito dura, dentro do dente onde deveria ser dentina. Então, você está fragilizando o remanescente dentário, o resto de dente que você tem. Então, numa mordida, aquela cerâmica muito dura vai contra a dentina e o esmalte e pode fraturar, assim como era o amálgama antigamente, tá bom? Então, nossa, gente, isso é uma coisa tão profunda, tão atual e tão, assim, importante, e eu falei tão pouco, que era assunto para uma live só, mas eu espero profundamente que quem conseguiu entender isso aqui que eu acabei de falar, ganhou a semana, se não o mês de agosto aí todo que tá acabando, porque isso é uma informação muito rica, tá bom? O Jordan tá perguntando aqui. Na verdade eu falei Jonathan, porque o Jonathan tá dizendo, o Jonathan sempre entra na live e fala, minha dentista é top. É sempre muito carinho, eu agradeço muito, viu? E o Jordan tava perguntando aqui alguma coisa que era... O preparo das peças e do dente muda alguma coisa no momento da hibridização? Jordan, ótima pergunta também. Não muda absolutamente nada, por um motivo muito óbvio. A resina é cimento, o cimento é resina, os dois são farinhas do mesmo saco. Então, não muda nada, porque eles são do mesmo jeito, tá bom? O que eu queria falar pra vocês, não fiquei devendo nada. Deixa eu ver aqui. Eu não sei mexer direito nesse. Vocês estão vendo que eu tô igual uma retardada aqui, né? Passando o dedo aqui sem entender nada. Priscila mandou um olhinho aqui. Deve ter sido na hora que eu falei, presta muita atenção. Aí mandou o olhinho aqui. Oi, Cida, tudo bem? A Cida, gente. Gente, eu vou contar uma história curiosa pra vocês aqui. Eu vi a Cida aqui e lembrei. Vocês sabiam que lá no ano de 2010, ou há 9 anos atrás, eu comecei a dar aula, eu tinha acabado de formar, eu não tinha mestrado, não tinha nada. Não tinha especialização, não tinha nada. Eu tinha só vontade de trabalhar. E a vontade de dar aula, eu tinha muita vontade de dar aula, mas não tinha nada para ensinar para ninguém. Tinha acabado de formar. Aí eu arrumei um jeito, dei um jeito de dar aula para curso de TSB, de ASB, né, no ITEB, que existe até hoje. Aí ela foi minha aluna lá no curso de técnico. Eu dei aula pra ela. Foi logo quando ficou obrigatório a ASB e TSB ter título, né? Ter carteirinha do CRO e tudo. E aí ela foi fazer o curso lá comigo. E curioso também que a minha auxiliar, a minha secretária, é como se fosse a gerente da clínica, a minha secretária mesmo, sem ser auxiliar que fica lá dentro, é dessa turma lá também, desse curso. Então, é uma história muito legal, assim, que eu tenho muito orgulho. Eu ganhava, sei lá quanto que eu acho que eu não ganhava nem R$30 a hora lá. Não que eu ganhasse muito mais do que isso no consultório, né? Quem é recém-formado aí sabe que a gente não ganha essas coisas, não. Mas eu tenho umas lembranças muito boas. Elas faziam lanche no sábado, era bem legal, né, Cida? Bom, gente, então é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu já vou me despedir aqui de vocês, porque eu vou lá pro consultório fazer esse provisório desse paciente. Ah, o Sebastião perguntou aqui uma coisa. Professora, e para aplicação no dente, a resina ainda está em temperatura alta? Sim, Sebastião. Inclusive, quando você tira ela do tubo e você coloca ela, a gente chama de técnica do pedreiro, que é uma técnica que a gente coloca ela assim por dentro da peça, aí a gente vai amassando a resina assim como se estivesse fazendo uma faceta de resina por dentro da faceta, ou por dentro da coroa, ou por dentro da onlay, né? Mas imagina uma faceta como se estivesse fazendo uma faceta assim por dentro, né? Aí você vai lá e você adapta e você empurra assim, empurra bastante. Aí na hora que você empurra, vai saindo os excessos. Imagina se nesse momento a resina já esfriou. Você não consegue fazer, né? Então tem que estar com a resina aquecida assim no momento em que vai no dente, tá? Tem gente que pergunta assim,
Professora, mas não vai fritar a polpa do paciente, não vai dar sensibilidade depois, não vai causar algum dano esse aumento de temperatura? Não, os artigos mostram que não, né? Que essa temperatura de 69 graus, considerando que a dentina e o esmalte, né, são isolantes, não causa nenhuma agressão para o tecido vivo que está dentro do dente, que é a polpa, né? Aqui tá perguntando se eu uso o polimerizador da Valo. Não, eu não uso ainda, mas eu quero comprar. Talvez até agora no Bridges que eu vou, lá na outra dente, talvez eu vou comprar. Poliana tá falando, eu lembro quando você saiu, me indicou, mas eu não consegui. Quando eu saí de onde, indiquei o quê? E você não conseguiu o quê? Meu Deus! Ô, Poliana, ficou ruim pra mim, não entendi nada, não. Mas lembra que você falou que era um treino para as aulas? Também não entendi, não lembro, não. Eu lembro, eu falo muita coisa assim, mas eu não lembro o que eu falei aí também, não. Também tô ficando velha, né, gente? Aí é assim. Ah, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu vou dar um curso sobre planejamento digital. Não é aqueles DSD, aqueles negócios, não. Porque eu já falo logo pra vocês que eu não... Ah, lembrei, calma aí. Foi do curso de ASB. Você até foi lá um dia, né, Poliana? Mas era canseira demais, né? Pra você, até porque depois você acabou fazendo mestrado também, né, que você também gostava. Tá vendo aí, né, Ana Cecília, como é que é a sua comadre aí, né? Fala tudo sem pé nem cabeça. É porque aqui a pergunta vem depois, vocês às vezes não tem costume de fazer live, eu também não tinha, agora eu sei. Quando você fala alguma coisa, quando a pessoa responde, já é bem depois, entendeu? Não é em tempo real, assim, igual parece que é, não. Pois é, a nossa buca é com ela, é a Ana Cecília que vai fazer a cirurgia lá, gente, que eu vou botar o provisório lá. O que eu ia falando? Ah, sim, do curso. Eu vou fazer um curso, vou dar um curso dia 14 de dezembro, ó, dia 14 agora, de agosto, de setembro. Daqui a 2 semanas. Vai ser um sábado de manhã. Vai ser de 8 até meio-dia. São 4 horinhas de curso só. O que eu vou ensinar nesse curso? Eu vou ensinar a mexer no PowerPoint para poder fazer a apresentação do plano de tratamento do seu paciente. Então, por exemplo, você chegou lá a radiografia do paciente, você olhou, ele tem que fazer 2 restaurações e 2 facetas de porcelana, por exemplo. Eu ensino você a colocar bem bonitinho assim no PowerPoint, com as fotos dele, com uma setinha mostrando na radiografia onde é que é a cara e tudo. É uma coisa assim para o paciente ficar muito seguro daquilo que você tá falando para ele, entendeu? E os pacientes hoje estão valorizando muito isso, aquilo que é visual, né? Por isso que eu resolvi dar esse curso. É uma coisa que eu faço e que eu acho que tem bons resultados. Mas eu já vou logo avisando, todo mundo explicando, todo mundo perguntando, eu já vou logo avisando. Não é DSD, eu não gosto de DSD, eu não sei fazer DSD. Eu acho contraproducente, eu respeito quem faz, tudo bem, mas eu não faço, não acho que não dá certo aquilo. Mas eu não é daquela forma do DSD, mas é uma adaptação do DSD que eu fiz pra mim, que dá certo, que eu faço no PowerPoint mesmo, e que eu acho que fica muito bom, entendeu? E aí é isso, eu vou ensinar essa técnica, como é que eu faço. Por isso que são só 4 horas de curso, é uma coisa simples, tá bom? Aí quem quiser saber desse curso, quem quiser tiver interesse, manda um direct pra mim que eu mando todas as informações, tá bom? Por último, ontem eu dei uma aula. Ah, não, acho que isso não é pra eu falar. Vou aproveitar que meu marido entrou aqui. Não, tá bom. Já tô me embananando, gente, é porque já tá na hora mesmo. Nas outras 4 horas podemos tomar nosso café? Podemos, Poliana, podemos. E aí Joaquim fica com os meninos pra gente. E o Joaquim mede e o Thiago fica com os meninos e a gente vai tomar um café. E aí, você sabe, né? Vai tomar café e, na verdade, a gente vai falar de crianças e odontologia. Porque é só isso que dentista e mãe só conversa disso, né? Mas tá bom. O que tem de melhor pra conversar? De que mais conversa um ser humano, né? Então tá bom, gente. Então eu já vou e a gente se encontra na próxima quinta-feira na nossa live. Na verdade, a gente se encontra muito antes, porque lá no Bridges eu vou toda hora, sempre que tiver uma coisa interessante eu vou postar pra vocês, tá bom?
E a gente se encontra na próxima quinta. Próxima quinta não tem tema de live ainda. Quem quiser sugerir algum tema pode sugerir. Se vocês não sugerirem, com certeza lá no Bridges vai ter muita coisa que vai me fazer lembrar e querer trazer de informação para vocês, tá bom? Então um abraço. Quem chegou no final, assiste a live desde o início. Teve muita coisa interessante aqui hoje, como sempre, modéstia à parte, tá bom? Um abraço e tchau!